Olá, hoje nós vamos estudar o conceito de equivalência de capitais. Bom, o que nós já vimos até aqui, né, nos permite falar agora de uma coisa chamada deslocamento de capitais. Deslocamento de capitais é algo que nós já vimos, mas não demos esse nome. Então, vamos tratar de deslocamento de capitais utilizando a capitalização composta. Depois eu explico por que a gente vai utilizar a composta. Observe uma coisa. Uma situação que nós lidamos até aqui, quando tratamos com a capitalização composta, foi: você conhece o valor presente, o valor do capital na data zero, e quer obter o valor futuro na data N. Então, vimos que neste caso, o que a gente faz para obter o FV? A gente pega PV e multiplica pelo fator de acumulação de capital, 1 mais I elevado a N, tá? Então, a gente vai obter FV do produto de PV pelo fator de acumulação de capital. E a gente diz, neste caso, que PV, na verdade, foi deslocado para uma data posterior, para uma data futura, por N períodos. Outro modo de dizer que ele foi deslocado para uma data posterior por N períodos é dizer que PV foi capitalizado por N períodos. Ser capitalizado é isso, é ser deslocado para uma data futura, incorporando juros relativos aos períodos. Tá certo? Outra situação comum, não é? Vou chamar aqui de fluxo 2, é quando você conhece o FV e aí você quer obter o valor presente. Se eu conheço o FV, valor do capital na data N, e quero obter o valor na data zero, o valor presente, o que eu vou fazer para obter PV de FV? Eu vou dividir, não é, o FV por 1 mais I elevado a N. Isso decorre direto da fórmula de FV na capitalização composta. Então, tirando o valor de PV, quem é PV? FV dividido por 1 mais I elevado a N. Tá? Então, a gente vai obter PV dividindo o FV pelo fator de acumulação de capital, e a gente diz que, neste caso, FV foi deslocado para uma data anterior por N períodos, ou que FV foi descontado por N períodos. Então, agora a gente vai começar a se habituar a usar essa linguagem de deslocamento, tá? O que acontece é o seguinte: essa situação pode ser generalizada para um capital numa data qualquer, quer dizer, esse deslocamento para uma data posterior ou para uma data anterior não tem que ser do zero para o N e do N para o zero, tá? É isso que nós vamos ver no exemplo. O exemplo é o seguinte: considere um capital de 2.000 na data 3 meses e a taxa de juros exponencial mensal de 5%, taxa ao mês de 5%, capital de 2.000 na data 3 meses. Suponha que você queira deslocar esse capital para a data 1 mês, tá? Ou seja, deslocar para uma data anterior à data que ele está por 2 meses, né? Num fluxo seria isso. Eu tenho 2.000 na data 3 meses e quero deslocar ele para a data 1 mês, obter lá o valor dele na data 1 mês, o valor que eu estou chamando de X. O que eu tenho que fazer? Bom, segundo o que nós vimos acima, né, no fluxo 2, para deslocar um capital para uma data anterior, eu olho esse 2.000, né, vejo que ele é um valor futuro e quero obter um valor presente para ele, deslocando ele para 2 períodos antes, 2 meses antes. Então, basta eu pegar esse 2.000 e dividir por 1 mais I elevado ao quadrado, 1 mais a taxa mensal elevada ao quadrado. Então, eu desloco o capital da data 3 para a data 1. Naturalmente, se fosse do 3 para o 0, eu dividiria por 1 mais I ao cubo, né? Mas eu só quero deslocar 2 meses para uma data anterior, tá certo? Do mesmo modo, a gente pode pensar que se eu considero ainda o mesmo capital, 2.000 na data 3 meses, e agora eu quero deslocar ele para a data 7 meses, eu quero deslocar para uma data posterior, 4 meses depois da data em que ele se encontra, tá? Então, eu tenho 2.000 na data 3 meses, e agora eu quero deslocar ele para a data 7 meses. Pelo que nós vimos lá no fluxo 1, o que a gente tem que fazer? Olha, esse 2.000 que vai ser deslocado para uma data futura, agora é um valor presente e eu quero calcular um valor futuro para ele. Então, eu vou multiplicar 2.000, obter o valor Y dele aí na data 7 meses, é o 2.000 multiplicado por 1 mais a taxa de 5%, elevado a quantos períodos? Quantos eu vou deslocar
para o futuro de 3 para 7 são 4 meses, tá? Então, a gente pode agora usar essa ideia de deslocar um capital para uma data futura, ou seja, olhar aquele capital como valor presente, calcular um valor futuro para ele, multiplicando por um mais i elevado ao número de períodos que eu vou deslocar, ou o mesmo capital, olhar ele agora como um valor futuro, se eu quiser deslocar ele para uma data anterior, calcular um valor presente, dividindo por um mais i elevado ao número de capitais que eu vou deslocar. Tá certo? Vamos resumir isso, né? Esse caso geral no fluxo 3, em que a gente vai ter um capital numa data K. Eu tenho um capital C numa data K, tá certo? Eu tenho duas possibilidades de deslocamento com este capital. Eu posso pensar em deslocar esse capital da data K para uma data futura, K mais M, para uma data posterior. Então, se eu desloco da data K para a data K mais M, eu vou deslocar por N períodos para uma data posterior, tá certo? E isso significa eu olhar este capital como sendo um valor presente, ele é um PV neste caso, e eu vou calcular para ele um valor futuro, ou seja, eu vou multiplicar ele por um mais i elevado ao número de períodos que eu vou deslocar, que é M nesse caso. O outro movimento possível de fazer com esse capital é deslocar ele para uma data anterior à data em que ele se encontra. Suponha que eu queira deslocar ele da data K, que é a data que ele está, para a data K menos N. Eu quero deslocar para N períodos antes, não é? Então, neste caso agora, este C é um valor futuro, porque eu vou precisar calcular para ele um valor presente, dividindo C por 1 mais i elevado ao número de períodos que eu estou deslocando, que nesse caso é n, tá? Então, você tem essas duas possibilidades de deslocamento para fazer com o capital, para a direita, para uma data futura, considera que ele é um valor presente, calcula um FV para ele multiplicando pelo fator de acumulação de capital, para uma data anterior, considera que ele é um valor futuro e calcula para ele um valor presente dividindo pelo fator de acumulação de capital. Vamos resumir isso aqui, tá? Então, C dividido por 1 mais i elevado a n é C deslocado para uma data anterior por n períodos. C multiplicado por 1 mais i elevado a n é C deslocada para uma data posterior por n períodos, tá? Nós vamos usar esse deslocamento a partir de agora sempre, né? Vários conteúdos que a gente vai estudar aí pela frente, vai sempre ter essa necessidade de fazer deslocamento com capital e são apenas esses dois movimentos. Importante agora é que a gente sai, né, daquela situação em que você lia um problema e imediatamente você, quando via um capital, queria identificá-lo como PV ou FV. Agora, um capital, ele pode, num dado momento, ser valor presente, quando você quer deslocar ele para uma data futura, e em outro momento ele pode ser um valor futuro, quando você quer deslocar ele para uma data anterior, e aí você vai ter que calcular um valor presente, tá? Então, a gente se solta um pouco agora dessa questão de já imediatamente querer saber se o capital é PV e FV, e aguarda para ver o deslocamento que vai ser necessário fazer com ele, para ver em que situação que ele vai se encaixar. Uma coisa importante que a gente precisa observar, né, a respeito do deslocamento na capitalização composta é o seguinte. Quando a gente trata da capitalização composta, né, quando a gente desloca um capital para uma data determinada, eu estou com capital. Capital é o valor numa data, uma data em que ele se encontra. Eu quero deslocar ele para uma outra data, certo? O valor obtido nesta outra data não depende do caminho escolhido para fazer o deslocamento. Como assim? Não é? Vamos fazer um exemplo para deixar essa ideia mais clara para vocês. O exemplo é o seguinte, eu vou considerar um capital C na data zero, tá? E vou considerar uma taxa de juros compostos I ao mês. E meu objetivo neste momento é deslocar esse capital C, que está na data zero, para a data 7 meses. Então, no fluxo, vai ser exatamente isso. Eu tenho um capital C na data zero, uma taxa ao mês, e quero deslocar ele para a data 7 meses. Bom, a gente já acabou de ver isso, né? Neste caso, C é valor presente, vou calcular um valor futuro para ele, pego C e multiplico por 1 mais I elevado ao número de períodos que eu vou deslocar, 7 meses. Ok? Acontece que eu poderia fazer isso de outra forma, escolhendo um outro caminho para sair do zero e chegar no 7. Por exemplo, eu posso escolher um caminho
do 0 para o 3, primeiro, desloco do 0 para o 3, e depois do 3 para os 7 meses. Tá certo? Se eu escolher este caminho, o que vai acontecer? Quando eu desloco o capital da data 0 para a data 3 meses, este capital é um valor presente e eu multiplico ele por 1 mais i elevado a 3. Taxa mensal elevada a 3 meses. Este capital na data 3 meses agora, C vezes 1 mais I elevado a 3, eu vou deslocar para a data 7 meses. Então, eu vou pegar C vezes 1 mais I ao cubo e vou deslocar para a data 7 meses. De novo, considero que ele é um valor presente, calculo um valor futuro para ele, multiplicando por 1 mais I elevado a 4 meses, certo? E vou obter exatamente C vezes 1 mais I elevado a sétima, como a gente tinha obtido antes, indo direto do 0 para o 7. Se eu escolho um outro caminho, por exemplo, eu vou escolher deslocar este capital, que está na data 0, para a data 10 meses, e depois da data 10 meses, voltar para a data 7 meses. Como é que eu faço esse deslocamento? C na data 0. Para a data 10 meses, ele é valor presente, vou calcular valor futuro. Pego C e multiplico por 1 mais I elevado a 10 meses, tá certo? C vezes 1 mais I elevado a 10 está, então, na data 10 meses. Eu quero deslocar ele agora para a data 7 meses. Aí ele é valor futuro e eu vou calcular um valor presente para ele. Vou dividir ele por 1 mais I elevado a 10 meses para 7 meses, são 3 meses, divido por 1 mais I elevado ao cubo. De novo, eu vou aplicar a propriedade de quociente de potências de mesma base, conservo a base, não é? Subtraio os expoentes. De novo, eu obtenho C vezes 1 mais I elevado a 7. Bom, isso é para explicar a informação que nós demos antes de que, quando você desloca um capital para uma data determinada, o valor obtido não depende do caminho. Qualquer caminho que você escolha, quando você chegar naquela data, o valor é o mesmo, tá certo? Independente do caminho escolhido para fazer o deslocamento. Isso não acontece, por exemplo, se a capitalização for simples. Se a capitalização for simples, pela própria forma como a capitalização simples foi definida, e lembre-se que o montante lá, o FV, é PV vezes 1 mais I vezes N, não é? Eu não vou ter essa propriedade de produto de potências aqui, quociente de potências de mesma base, para aplicar. Então, vocês podem testar isso aí, esse mesmo problema na capitalização simples, e vocês vão ver que o valor obtido na data 7, né, vai depender do caminho escolhido, tá? Mas na capitalização composta, não. Na capitalização composta, se sai do 0 para o 7, indo direto, indo parando, indo lá na frente, depois voltando, não importa. O valor na data 7 vai ser sempre o mesmo. Vamos usar essa informação aí na frente agora, na hora da gente trabalhar com o conceito de equivalência de capitais. Equivalência de capitais, vamos lá. O conceito de equivalência de capitais diz o seguinte: fixados uma taxa de juros e um regime de capitalização, qualquer regime de capitalização, dizemos que dois capitais são equivalentes se têm o mesmo valor quando deslocados para uma mesma data. Uma mesma data, um artigo indefinido, data qualquer, tá certo? A data que você escolhe é chamada de data focal. Então, olha só. Fixado uma taxa de juros, naturalmente um regime de capitalização. A taxa já vai dizer se o regime de capitalização é simples, composto, etc. Você tem dois capitais. O que é um capital? Um valor numa data. Outro capital, um valor noutra data. Você tem esses dois capitais. Esses dois capitais serão equivalentes àquela taxa fixada se você deslocar os dois para uma mesma data e obtiver o mesmo valor. Isso para qualquer data escolhida, tá certo? Vamos para um exemplo. Verifique se os capitais de 2.420 na data 2 meses e 3.221,02 na data 5 meses são equivalentes à taxa de juros exponencial mensal de 10%. Então, vamos colocar aqui num fluxo para ficar mais fácil da gente enxergar. Eu tenho 2.420 na data 2 meses, 3.221,02 na data 5 meses. A taxa de juros proposta é de 10% ao mês exponencial. Capitalização composta, né? Esses capitais são equivalentes?
Pela definição que nós temos acima, eles serão equivalentes se eu escolher uma data qualquer, deslocar os dois para essa data escolhida e lá verificar que eles têm o mesmo valor. E isso tem que valer para qualquer data. Ou seja, para eles serem equivalentes, eles têm que ser iguais em todas as datas, porque para qualquer data que eu escolha, tem que se verificar que se trata do mesmo valor, não é? Vamos testar uma data. Eu vou escolher inicialmente, aleatoriamente, a data zero. Podia ser qualquer outra. O que acontece se eu escolher a data focal zero para comparar esses capitais? 2.420 está na data 2 meses. Eu quero deslocar ele para a data zero com a taxa mensal de 10%. Então, eu vou olhar aí, 2.420 agora é um valor futuro, e eu vou calcular um valor presente para ele, como dividindo ele pelo fator de acumulação de capital, 1 mais I mensal elevado a 2 meses, que é o número de períodos que eu quero deslocar. Faço essa conta e obtenho 2.000. 3.221,02 está na data 5 meses e eu quero deslocar para o zero. A mesma história. 3.221 é valor futuro, neste caso, e eu quero calcular para ele um valor presente, deslocando por 5 meses para uma data anterior. Então, eu pego 3.221,02, divido por um mais I mensal elevado a 5 e obtenho 2.000. Tá certo? Bom, isso me garante a equivalência? Ainda não, não é? Eu devo concluir que eles são iguais em todas as outras datas. Suponha que eu continue testando. Escolha mais uma data. Eu vou escolher agora a data 5 meses. Posso escolher a data de um dos dois capitais? Sim. Não tem nenhuma restrição para a escolha da data. Escolher a data de um dos capitais tem uma grande vantagem, na verdade. Se eu escolho a data de um deles, a data 5 meses, o capital que já está na data 5 meses não vai precisar ser deslocado. Então, ao invés de fazer 2 cálculos, 2 deslocamentos, se eu escolho a data de um deles, eu só faço um deslocamento. Então, escolhendo a 5 como data focal, 5 meses, eu vou simplesmente pegar o capital da data 2 meses e deslocar para a data 5. Neste caso, do 2 para o 5, ele é um valor presente, eu vou calcular um valor futuro para ele, deslocando ele 3 meses para uma data posterior. Então, eu vou multiplicar 2.420 por 1,1 elevado ao cubo e vou obter 3.221,02, que é exatamente o valor do outro capital que já está na data 5. Tá certo? Se eu escolhesse a data 2 meses, eu também só teria que fazer um deslocamento. Eu mantinha o capital na data 2 meses de 2.420 e deslocava o da data 5 para a data 2. Tá certo? Eu vou escolher mais uma data ainda, né? Eu vou escolher uma data agora, que é a data 3 meses. A data 3 meses é uma data que está exatamente entre o 2 e os 5 meses, tá certo? Então, eu vou ter que fazer 2 deslocamentos. Eu vou ter que deslocar 2.420 da data 2 meses para a data 3 meses, para uma data futura, deslocando por 1 mês. Né? Então, eu tenho que ir agora, 2.420 é um valor presente, e eu vou calcular um valor futuro para ele, multiplicando ele por 1 mais I elevado a 1 mês. Obtenho 2.662. O outro capital, que está na data 5 meses, agora eu vou deslocar para a data 3 meses, para uma data anterior, 3 meses antes. Eu considero, então, que ele é valor futuro e calculo para ele um valor presente, dividindo por 1 mais I elevado ao quadrado e obtenho o mesmo valor. Bom, se eu continuar escolhendo várias outras datas, eu vou continuar encontrando o mesmo valor. Isso por um motivo muito simples. A gente pode usar a informação anterior. Que informação anterior? Que na capitalização composta, quando você desloca um capital para uma data determinada, o valor obtido não depende do caminho que você escolha para deslocar. Então, observem uma coisa. Suponha que eu tenha feito na data zero e tenha verificado a igualdade de valores na data zero. No caso da capitalização composta, verificar a igualdade em uma data já seria suficiente para afirmar que eles são equivalentes, ou seja, para afirmar que eles são iguais em todas as outras datas, por um motivo muito simples. Se eu verifico a igualdade desses dois capitais, por exemplo, na data zero, qualquer outra data escolhida para verificar a igualdade, eu posso escolher um caminho para os dois capitais passando pela data zero. Por quê? Porque na data zero eles já são iguais, não é? Isso não vai valer em qualquer capitalização se o valor na data
escolhida, o valor obtido na data escolhida depender do caminho, mas no caso da composta não depende do caminho. Então eu já tenho que eles são iguais na data 0, quero provar que eles são iguais na data 3, por exemplo, não é? Suponha que eu não tivesse feito o cálculo na data 3. Então eu escolho o caminho, não é? De levar o capital da data 2 para a data 3, eu escolho o seguinte caminho. Eu desloco do 2 para o 0 e depois do 0 para o 3. Isso é o mesmo valor que se eu deslocasse direto do 2 para o 3? Sim, porque na composta isso acontece. O capital que está na data 5, eu tenho que deslocar para a data 3. Escolho o caminho passando pelo 0. Desloco do 5 para o 0 e do 0 para o 3. Dá no mesmo sim. Mas acontece que quando eu deslocar os dois para o 0, eu já sei que eles são iguais. Então, eles serão iguais na data 3. Ok? A gente pode afirmar neste caso, então, que na capitalização composta, para verificar a equivalência de capitais, basta verificar se os valores coincidem apenas em uma data. Certo? Por quê? Porque se eles coincidem numa data focal escolhida, eles vão coincidir em qualquer outra data. Tá certo? Naturalmente, isso não acontece na capitalização simples. E na capitalização simples, por conta disso, né, este conceito de equivalência de capitais não funciona. Por isso que nós vamos tratá-lo exclusivamente na capitalização composta. Tá? A gente pode excepcionalmente tratar na composta com taxas variáveis. Vai ser mais comum trabalhar na composta mesmo com taxa constante. Certo? Em alguns exercícios aí a gente pode usar na capitalização composta com taxas variáveis. Mas na capitalização simples ele não vai funcionar. Alguns autores definem a equivalência na capitalização simples de uma forma particular, dizendo que dois capitais são equivalentes na capitalização simples se forem iguais quando deslocados para a data zero. Essa é uma definição restrita, que não tem uma utilidade prática, não é? E por isso a gente não vai tratar disso. Vamos tratar somente da equivalência na capitalização composta. Tá certo? Bom, vamos fazer então o nosso último exemplo. Exemplo 3. Considerando a taxa de juros exponencial mensal de 2%, verifique se os capitais de 8.208,48 na data 3 meses e 8.540,10 na data 5 meses são equivalentes. A taxa agora é exponencial mensal de 2%. Um capital está na data 3 meses, o outro capital está na data 5 meses. Eu já sei agora que na composta basta eu escolher uma data para verificar a igualdade. Se a igualdade se verificar em uma data, já afirmo que são equivalentes. E já sei também que é mais interessante escolher a data de um dos dois capitais, porque eu só faço um deslocamento. Então, a gente vai escolher aqui, neste caso, a data focal 5 meses, tá certo? Vou pegar o capital de 8.208,48, que está na data 3 meses, e deslocar para a data 5 meses. Então, neste caso, ela é um valor presente. Eu vou deslocar do 3 para o 5, 2 meses para uma data futura, multiplicando, né, por 1 mais i mensal elevado ao quadrado, e obtenho exatamente 8.540,10, que é o valor do segundo capital que está na data 5 meses. Concluo naturalmente que esses capitais são equivalentes, tá? E assim a gente encerra essa aula de equivalência, ok? Um abraço para vocês.